rapaziada. Bom dia, galera. Mais uma vez de par de vaso, agora que eu vi. Mais uma vez, a gente iniciou o vídeo de ontem com blusa iguais e hoje com blusa iguais de novo. Levando a gata pro trabalho e é isso aí, galera. Hoje eu já tô sentindo que vai ser um dia abençoado, que a gente vai pegar alguma operação, tá? Ontem, essa semana, tá sendo muito tedioso, muito enrolado nos gráficos, mas vamos pra cima. Vou chegar em casa, fazer um cafezão e bora que bora, rapaziada. Vamos que vamos. Hoje tá um dia muito bonito, cara. Olha aqui, galera. Que diazão, hein? Você tá doido, meu parceiro. Coisa linda. Agora são 8h11, pessoal. Acabei de ligar o PCzão. E é isso. Agora eu vou fazer um cafezão e comer alguma coisa. Então vamos pra cima. Hoje tá um dia muito bonito, cara. Vou mostrar pra vocês. Olha isso. Você tá doido, meu parceiro. E vamos, acabei de deixar amanhã no trabalho. Mais um dia começando, mais um dia se iniciando. Já são 9 horas da manhã, acabou de iniciar minha sessão operacional, já tava tomando um café ali. E é isso, pessoal, já abri os gráficos, tudo, já ajeitei o OBS aqui pra gravar. Só que tem um detalhe, vou passar a visão pra vocês verem. Olha ali, ó, 9 horas. E olha o detalhe, pessoal, 10h30 agora, tá? Vai ter notícia muito importante. Então, 10h30 vai ter notícia pro dólar. Meio-dia vai ter notícia pro dólar também. Então, hoje, mais um dia chato aí. O que acontece, pessoal, nesse dia de hoje especificamente, tá? Eu vou ficar de boa agora. Eu vou pegar uma oportunidade, beleza? Eu vou pegar uma oportunidade caso surja bem agora no início da minha sessão operacional, beleza? Se for ali 10 horas, 10h15, 10h20, eu não pego mais nenhuma oportunidade. Eu deixo assim. Depois das 10h30, eu tenho até meio-dia para pegar alguma oportunidade. Chegou perto de meio-dia, não deu nenhuma operação, eu não executo nada. E depois de meio-dia, eu posso sim abrir uma nova operação. Beleza? Então, de qualquer forma, eu vou registrando tudo aí para vocês, galera. Agora eu já sei que tem notícia 10h30, tem notícia meio-dia, eu já posso fechar isso daqui, tá? E posso começar analisar aí os meus viés. Vamos que vamos. Agora são 9h41, pessoal. E seguinte, o SDJPY, ele respeitou aqui no Fair Value Gap. Ele quer vir buscar esse topo. Então ele vai fazer tipo expansão, correção, expansão, certo? Euro USD, ele tá querendo vir respeitar, capturar essa liquidez e respeitar nesse Fair Value Gap ali para fazer essa movimentação. Beleza? GBP USD, ele também está querendo de fato cair, né? Mas o que acontece? Aqui nesse ponto, ele foi romper esse topo ali de trás, que é esse, e não conseguiu romper. Ele foi romper esse fundo aqui de trás, não conseguiu romper. Então ele tá meio que dentro de uma indecisão, entendeu? Ele não apontou nitidamente se queria a intenção do topo ou do fundo. Eu até tinha de fato simulado, né, se fosse entrar nesse candle de intenção aqui, ó, que deu agora negativo, só que esse candle de intenção ele não fechou bonito, né? Então, e a ordem ia ficar muito grande, entendeu? Então não compensaria devido ao horário, né? Ia ficar mais ou menos assim. Ia ser essa operação, tá? Mas não compensa e não tá 100% dentro do trading plan, beleza? Porque aqui ele tá literalmente indeciso dentro desse range. Eu acredito sim que a notícia vai bagunçar, vai explodir para algum dos lados, tá? Tanto para baixo quanto para cima. E o Shao USD, eu acredito que ele vai vir capturar esse topinho aqui, ó, momentaneamente. Beleza, esse topinho aqui do M5. Fechou. Ele pode sim inverter, mas o M5 vai ter que inverter aqui assim. E é isso, pessoal. Cara, essa semana ela tá sendo bem parada, sinceramente, tá? Agora é 9h43, então não tem muita coisa pra fazer, pessoal. A não ser aguardar, entendeu? A não ser aguardar. Então, é basicamente isso. Eu vou aguardar ali até 10h30. E se 10h30 surgir alguma oportunidade, depois da notícia, eu consigo entrar. Mas antes ali das 10h30,
Cara, não tem como entrar não, porque essa notícia, ela pode ao mesmo tempo dar uma volatilidade e ao mesmo tempo ela pode ficar parada. Eu não sei, entendeu? Eu só tenho controle sobre minhas atitudes. Então é isso, pessoal. Agora vai dar 10 horas, pessoal, que eu falei pra vocês ali, ó, o SDJPY alta, né, pra vir capturar esse topo, mas não deu nenhuma oportunidade nítida pra entrar aqui, beleza? Lá ali no meu Instagram, um irmão até me mandou ali que ele pegou uma operação de compra nesse ponto, daí eu mandei um vídeo explicando porque eu não entraria, mas ele pegou um pra 3 aqui, se eu não me engano, uma operaçãozinha muito top, né? E é isso, EURUSD, ele tava querendo cair, né, GBP também, já o USD tá derretendo, agora o viés dele, antes era para vir buscar esses topos, agora o viés dele é para vir buscar esse fundo, porque o M5 inverteu, entendeu? Ele já vai capturar ali agora, mas é isso, pessoal, não tem muito o que eu fazer, vai dar 10 horas agora, eu só vou realmente esperar aí e vamos para cima. Mais um diazão abençoado, eu tenho até 2 horas da tarde, né, que é o final da minha sessão operacional aqui, pra mim pegar alguma oportunidade. Agora 10h20, pessoal, eu já organizei aqui tudo, né, como que eu vou gravar ali depois, caso surja alguma oportunidade. E, cara, como eu falei, antes das 10h30 eu não vou me posicionar, né, não vou me posicionar por conta da notícia das 10h30. E vamos que vamos, rapaziada. É isso aí, eu vou esperar agora literalmente dar 10h30, então daqui a 10 minutos eu volto. Aí a minha câmera ali, ó. E, cara, paciência, galera. Hoje tá sendo uma semana que, cara, sinceramente, testa todos os iniciantes, né? Eu já tô acostumado com semanas assim, só que, cara, é até ruim aqui pro canal, porque não tem literalmente nada pra me gravar, né? Tipo assim, quando eu não gravava antigamente, era de boa, só deixava o dia passar. Mas agora que eu gravo literalmente todo dia ali, né? Ano passado eu gravei durante o final de semana. E esse ano eu tô gravando só durante a semana, que vocês já sabem. Só que essa semana tá sendo a primeira semana de janeiro que não tem literalmente nada até o momento, né? Semana passada eu tive, cara, eu acho que 2 break-evens e um take, se eu não me engano. E essa semana aí já começou a semana bem enrolada. Mas de qualquer forma, eu vou deixando tudo registrado aí pra vocês. Bora ver se vai dar alguma movimentação. Ó, começou, efeito da notícia. 10h30, já retraiu tudo. O SDJPY retraiu tudo. E é isso, galera. Agora, depois das 10h30, eu posso sim tomar alguma iniciativa de procurar uma boa oportunidade. Tá, então é basicamente isso. Vamos esperar aí, vamos ver o que os gráficos vão proporcionar para nós. E até meio-dia, se eu não me engano, ali antes do meio-dia tem mais notícia, né? Meio-dia, então antes do meio-dia eu não me posiciono. Agora 10h30 até 11 horas ali, tranquilamente eu posso me posicionar. 11h10, 11h20, mas aí já 11h40, 11h50 já fica meio pesado perto da notícia. Aí já fica ruim, né? Vamos ver como é que os gráficos vão se comportar agora. Agora são 11h03, pessoal. Cara, tá sendo bem tedioso, mas faz parte, né? Aqui, ó, GBP USD, a sessão toda, literalmente, de lado, beleza? Euro USD, ele foi, de fato, direcional, só que aqui, de fato, nessa região, não teve nenhum fair value gap. Se tivesse um fair value gap nessa região ali, eu teria comprado nesse candle de intenção aqui, ó, pessoal. Beleza? Mas como não se encaixou 100% dentro do meu operacional, eu não entrei comprado. O SDJPY, lateral também, pessoal. Porque ele tá dentro desse range aqui. Entendeu? Ele tá dentro desse range porque ele não consegue decidir se vai buscar esse topo. Agora ele já tá mirando nesse fundo novamente. Mas eu acredito sim que ele vai fazer essa movimentação aqui, ó. Ele fez uma expansão, correção e expansão novamente. Mas não tá dando nenhuma oportunidade de entrar. Eu entraria comprado se ele voltasse aqui, limpasse essa liquidez, desse candle de intenção e daí dá pra mim entrar comprado nesse ponto aqui. Fora isso, não tem nada pra mim fazer, pessoal.
Chá USD, se a gente der um zoom, né? Se a gente olhar um macro, né? É expansão, retração, expansão. Com isso, a gente procura compras no H1, tá? Então, aqui no H1, o que que ele tem aqui, ó? Ele tem um Fair Value Gap, esse Fair Value Gap aqui, tá? E dentro desse Fair Value Gap, ele tinha liquidez, fechou com um pavio, capturou a liquidez. O alvo se torna esse topo aqui. Então, aqui nos 5 minutos, no Chá USD, os 5 minutos já tem todas as métricas para mim entrar. Só que eu precisava ver o candle dos 5 minutos fazendo isso, dando um candle de intenção e daí eu entrava comprado. Se ele só subir, eu não faço nada. Eu preciso ver uma correção antes da subida, né? Então, seria basicamente isso, pessoal, meus viés. Entendeu? GBP-USD tá bem de lado, EURUSD por enquanto nada. O mais bonitinho tá o Chá USD mesmo, mas mesmo assim não tá dando nenhuma oportunidade nítida ali nos tempos gráficos menores. Agora são 11h30, eu já comecei a editar um pouco do vídeo de ontem, pessoal. E é isso, tá? Chá USD, como eu falei, ele quer vir buscar esses topos, beleza? Então ele apontou ali nos 5 minutos, mas ele não fez a movimentação que eu esperava, tá? Até parece que isso daqui é o que eu esperava, mas não é não, tá? Porque aqui deveria ter um Fair Value Gap para mim reagir. GBP-USD, ele também tá apontando que quer vir capturar esses topos aqui, beleza? EURUSD também tá apontando que quer vir capturar esses topinhos aqui. Ele já fez uma captura de liquidez aqui, mas parece que foi falsa. Mas vamos ver. O USDJPY, rapaziada, ele fez literalmente o movimento que eu falei pra vocês, tá? Que ele veio liquidar esse fundo. Dependendo da reação dele aqui nesse fundo, a gente pode comprar. Só que, sinceramente, o H1 tá gritando que quer vir buscar esse fundo aqui. Então, compras nessa região aqui já são de baixa probabilidade, porque a liquidez está nesse fundo, entendeu? Então, vocês veem que é um ping-pong, cara. Esse topo, ele tava no controle, aí o gráfico veio, tentou romper um topo, esse topo foi mais forte e jogou o preço. Nesse momento aqui, esse topo jogou o preço para vir romper esse fundo aqui, que é o que o preço está querendo fazer no momento, cair para romper esse fundo. Então, olha isso, Chá USD explodindo, cara. Explodindo para capturar os topos aqui, rapaziada. Por quê? Porque ele tinha um Fair Value Gap no H1, limpou a liquidez aqui, tá? E agora o alvo virou topo. Só que aqui nos 5 minutos não deu literalmente nenhuma oportunidade para entrar na operação. Ó o EURUSD, olha a movimentação aí, rapaziada. EURUSD subindo também. Só que aqui não deu nenhuma oportunidade de entrar. O Kevin, que acompanha o canal aí, rapaziada, ele pegou um tradezinho aqui de compra, né? Pegou aqui e deu take. Eu só não entrei nessa operação aqui porque não tinha um Fair Value Gap aqui nos 5 minutos. Beleza? Então faltou alguns filtros meus aí pra de fato eu entrar nessa operação de compra. E é isso, galera. Comecei a editar o vídeo de ontem aqui. Não tem segredo, tá? Depois eu vou buscar a mulher pra almoçar. A gente vai almoçar junto aqui em casa. E é isso, cara. Que diazinho, hein, rapaziada? Que semana tranquila. Você tá doido. E é isso. Agora eu vou aguardar. Meio-dia agora tem notícia, né? Vocês sabem. E depois de meio-dia eu tenho que sair pra resolver uns negócios. E é isso, pessoal. Olha o Chá USD, cara. Olha isso. Explodindo. Explodindo, explodindo. O SDJPY derretendo. O Chá USD explodindo. E é isso. Vamos que vamos. 11h54, rapaziada. Eu vou esperar a notícia ali do meio-dia sair. A gata tá em reunião. Eu ia buscá-la meio-dia, mas ela vai me avisar quando eu vou buscá-la pra gente almoçar junto. Então, agora eu vou ali fora pegar um ar e depois eu volto ali meio-dia, beleza? Então vamos que vamos. Pessoal, meio-dia e 11, tá? Deixa eu limpar a câmera aqui. Enfim. Tá, falta 3 minutos para formar um candle de intenção aqui, mas acredito que eu não vou entrar. Eu tenho que buscar a mulher tá vindo de a pé, andando ali do trabalho pra gente almoçar junto. Daí eu vou encontrar ela. E sinceramente, GBP-USD ele capturou um alvo que eu tinha ali, né? Esse topo, mas não deu nenhuma oportunidade nítida. Deu exatamente aqui um Fair Value Gap, um candle de intenção, mas não tem liquidez para se encaixar no mesmo modelo operacional, que é um fundo aqui, fundo duplo, liquidez, enfim, só faltou a liquidez nessa região.
Falta 2 minutos pra fechar esse candle aqui, mas eu vou lá buscar a mulher, rapaziada. Vamos ver se ali depois do meio-dia eu pego uma oportunidade. Eu tinha saído pra buscar a mulher e ela já tá quase chegando de a pé aqui, rapaziada. Então tô subindo de novo, que ela já chegou praticamente. Até o momento, pessoal, meio-dia, quase meio-dia e meio, tá? GBP/USD capturou o alvo, beleza? Mas não deu nenhuma oportunidade de entrar. EURUSD tá subindo, mas tava subindo meio morto, sem nada. Aqui deu fundo duplo, se ele volta, captura aqui, até pode ser que entre no candle de intenção. O SDJPY caiu aqui, mas deu um candle de intenção gigantesco, que de fato não vale a pena entrar nessa operação. E já o USD ele tá subindo para capturar os topos aqui de cima. Agora é meio-dia e 45, galera. A gente já almoçamos e estamos aqui comendo um bolo de sobremesa, né, meu amor? Isso aí. E é isso aí. Depois levar a gata pro trabalho e vamos que vamos. Bora que bora. Agora é meio-dia e 58. E é isso. Tchau, SD indo cumprir com o viés, né, que eu tinha falado. Infelizmente, não consegui entrar nesse candle de intenção aqui, né, porque eu tive que sair ali da frente do PC. Mas é isso, rapaziada. Operaçãozinha. Teria pago aí 1/3, quase 1/3. Acredito, cara, bem difícil surgir alguma oportunidade nesse horário, beleza? O Shaw ST ele vai cumprir esse viés aqui, mas eu acredito que ele vai ir sambando assim do jeito que ele já tá, sem dar outra oportunidade de reentrada. Eu não quis reentrar, né? Tipo, fazer uma entrada aqui nesse candle porque ele reagiu no Fair Value Gap, tudo certinho. Foi um candle meio que de indecisão, né? Seria mais ou menos essa operação aqui. Mas eu não quis arriscar nesse candle de indecisão porque ele já estava um pouco esticado, né? Acreditava assim numa pequena correção. É isso, rapaziada. Faz parte e vamos que vamos, tá? Aqui, ó, EURUSD indo também buscar o viés, porque expansão, retração, expansão. Então, alta, né? EURUSD, mas ele foi só sambando também, ele não deu nenhuma oportunidade nítida. Eu teria entrado mais ou menos nessa região aqui, né? Mas se ele tivesse capturado essa liquidez, mas não capturou, então não tem nada a ser feito. Essa região aqui também fez uma captura de liquidez, esse pavio aqui, mas esse não tinha nenhum Fair Value Gap ali pra ele tocar, né? Ele foi bem direcional ali desde o início da sessão, mas de fato ele só foi assim sem dar uma oportunidade nítida, né? Então não faço nada. O SDJPY, cara, tá derretendo o SDJPY ali, tá? Vamos ver se ele tá com o viés de vir buscar esse fundo aqui, beleza? Então, vamos ver, rapaziada. Porque eu não queria vender, sinceramente, no SDJPY por causa do diário, cara. O diário no SDJPY, ele tá naquele esquema que eu falei pra vocês, rapaziada. Aqui tem um Fair Value Gap, né? O diário tocou no Fair Value Gap. E, de fato, seria mais ou menos esse esquema. Expansão, retração, expansão. Só que esse candle do diário, ele tá me mostrando que perdeu força de compra. Ele perdeu força aqui, perdeu força aqui, perdeu força aqui. E nesse candle atual ele tá perdendo força. Isso que me faz pensar um pouquinho na venda nele, tá? Porque daí ele faria esse movimento para vir capturar a liquidez desse fundo do diário. Então seria mais ou menos isso. Aqui tá bonito para venda, tá? Tá bonito para venda, porque daí agora ele capturou tanto essa liquidez, né, quanto essa liquidez. Só que aqui a gente tem contexto vendedor, o gráfico já está num fluxo de venda. Então uma venda aqui não seria adivinhar a reversão, e sim só de fato seguir o fluxo do mercado, né? E é isso. O GBP/USD ele capturou o topo que eu tinha falado. O próximo topo para ele capturar é esse daqui, né? Então ele ainda tem um caminhozinho para andar aí, mas aqui acredito fortemente que não vai surgir também oportunidades, vai só ficar sambando até o início até o final da sessão operacional. E é isso, né? Sem nada, rapaziada. A única do dia mesmo foi essa daqui do Shaw ST. E é isso, vamos que vamos. Bora que bora. Eu tava vendo aqui agora o 4 horas, esse aqui é o gráfico do 4 horas no SDJPY, rapaziada. Ele capturou esse topo, tá? Ele capturou esse topo, ele reagiu no Fair Value Gap, então a gente já começa a criar mais contextos para uma venda, tá? Que faça sentido vender agora em um candle de intenção aqui nos 5 minutos, beleza?
Então, cara, acredito que eu vou entrar nessa operaçãozinha e vamos que vamos, rapaziada. Beleza? Vamos surfar uma vendinha no STJPY. Falta 1 minuto pra finalizar aqui. E bora que bora. Ó, o alvo é esse fundo, né? Que é o fundo do H1 ali. Beleza? Então, galera, tô levando a gata pro trabalho e eu vou ir também resolver um negócio que eu fui resolver ontem. Eu falei pra vocês uma questão da luz aqui do apartamento, mas estava fechado o lugar. Agora eles não fecham para almoço. Quando eu fui era tipo, sei lá, era mó de tarde já. E daí agora eu tô indo lá pra resolver. A operação tá sendo gravada ali e eu vou deixar meio que um takezinho gravando aí. Fechou? Vamos que vamos. Bora que bora, rapaziada. O ruim dessa operação, galera, é que todos os pares já fizeram toda a expansão. Depois da expansão, vocês sabem que vem a correção. Mas é aquela coisa, é igual aquela frase, é tirar leite de pedra. Vamos ver, eu tô aceitando o risco independente, né? Primeiro clique da semana. Se for um stop, vai ter amanhã ainda pra gente pegar uma boa oportunidade. E é basicamente isso, rapaziada. Vamos que vamos. A gata tá aí, levando a gata pro trabalho. Eu deixei a tela lá em casa gravando, daí eu vou deixar a filmagem aí pra vocês. E eu vou acompanhar pelo celular também. Daí qualquer coisa, se eu for mover pro 0 a 0, eu movo pelo celular, mas daí eu gravo aí. Fechou? Vamos que vamos, rapaziada. Então é isso, pessoal. Tá me pagando ali $200 em torno. E bora que bora, cara. Como eu falei, é uma operaçãozinha. Ela não é uma alta probabilidade. É uma operação que tem uma probabilidade menor. Mas, cara, vamos tirar leite de pedra essa semana aí. E bora que bora, rapaziada. Ela tá sendo gravada ao vivo. E eu não tô ligando, independente do resultado, rapaziada, eu tô cumprindo com o meu papel. Infelizmente, cara, bem na hora que aconteceu a comprinha no Shaw USD, eu tive que sair. Eu ia buscar a mulher, mas a mulher veio andando, daí quando eu desci ela já tava quase chegando, enfim. Eu acabei me distraindo e não peguei a oportunidade. Então, é isso aí, cara, vamos que vamos. Não tem muito o que fazer não, todo dia, cara, a gente não tem controle sobre o gráfico, se ele vai subir, se ele vai cair, se ele vai ficar lateral. Só temos controle sobre as nossas atitudes, né? E também temos uma probabilidade de algo acontecer. Seja stop, seja take, a gente tem essa probabilidade. Essa operação, eu não tenho certeza se ele vai cair, né, no STJPY, eu tenho uma probabilidade. Então pode ser sim que hoje a probabilidade esteja a meu favor, pode ser que a probabilidade não esteja a meu favor, entendeu? Como é final de sessão, os gráficos já fizeram bons movimentos hoje de expansão, então tem sim uma probabilidade menor de dar certo, né? Agora eu tô indo ali resolver algumas coisas, eu tô gravando aí pra deixar a câmera um pouquinho aqui do lado, gravando a tela do PC, né? E é isso. Vamos que vamos pra cima, rapaziada. Primeiro clique da semana, cara. Primeiro clique da semana, rapaziada. Comenta aí como que vocês ficam quando fica uma semana inteira sem dar um clique, velho. É loucura, galera. É loucura. Quer dizer,
dentro do meu operacional isso é aceitável, né? Mas o iniciante, isso daqui tá louco. Se o iniciante ficar uma semana sem dar um clique, o cara desmaia. Você tá doido, rapaziada. Mas isso faz parte do processo. Não é sobre clicar sempre e sim entrar quando tá dentro do trading plan, né? Então vamos que vamos. Pra cima, fazer o que tem que ser feito, galera. E sempre respeitando o gerenciamento, né, galera? Porque, por exemplo, assim, ó, hoje, essa semana eu não abri nenhuma operação. Então hoje, se eu levar um loss, eu vou estar -1. Só que amanhã, se eu acertar uma operação, eu já vou estar +2, porque eu vou pegar um alvo de 1 para 3. Então eu vou estar 2 positivo, eu vou terminar a semana com 2 positivo, rapaziada. Eu não tô nas mesas proprietárias ainda, mas isso numa continha aí de 100 mil dólares, né? A gente tá falando de, se o cara arriscar 1% numa continha de 100 mil dólares, a gente tá falando de terminar a semana com praticamente ali 8, 10 mil reais, né? Então, cara, é muito bom. E é isso, rapaziada. Vamos que vamos. Bora que bora. Imagina numa continha, num conjunto de capital financiado de 1 milhão de dólares. O cara termina a semana ali com 20 mil dólares. Tá mal pra uma semana que o cara dá 2 cliques, 20 mil dólares. Essa é a realidade do mercado financeiro, galera. Então vamos que vamos. É totalmente possível, né? Mas de fato é só seguindo regras, né? Seguindo regras a gente consegue ter bons resultados. Se a gente não segue regras, a gente não tem bons resultados. Bora que bora. Rapaziada, vamos que vamos. Então, rapaziada, acabei de resolver as coisas aqui. Como vocês viram, eu movi pro break-even e deu break-even. Tô indo pra casa agora, já são 2 horas, já terminou a minha sessão. Bora que bora. Então, rapaziada, acabei de sair, como eu falei, e agora eu tô indo pra casa, vou editar o vídeo de ontem. E, cara, a operaçãozinha hoje, rapaziada, se eu não tivesse movido para o 0 a 0, né, se eu tivesse, hoje eu acho que eu não vou mover para o 0 a 0, teria me dado um stop, ou seja, eu teria perdido, né, tipo uns 2 mil e pouco, porque meu stop tava em 450 dólares, se eu não me engano, teria perdido, né, hoje mais de 2 mil reais, se eu fugisse das minhas regras, né, mas no caso, como eu não fugi, eu segui meu trading plan de mover pro break-even quando eu deveria mover. Então, de fato, eu acabei saindo no 0 a 0 e não perdi dinheiro, né? E, rapaziada, eu sempre estaciono o Fusca longe dos carros, né, cara? Impressionante, aqui o estacionamento é gigantesco, rapaziada, é gigantesco. Só tinha o Fusca aqui quando eu cheguei. Agora, parou esse carro aqui do lado, parou esse carro aqui do lado. E olha lá pra trás, nada, tudo vazio. Tem mais 100 vagas aqui. Pessoal gosta de botar do lado do Fuscão. Doideira, meu parceiro, bora que bora. Galera, eu acabei de chegar em casa. O Fuscão ainda tá aqui ligado. Hoje eu gravei bastante stories lá no meu Instagram. Então me siga lá, FXJoséAG, pra ver. Eu tô trocando ideia com vocês lá, beleza? Então por isso que eu acabei não gravando aqui pro YouTube, porque quem me segue lá no Instagram tá acompanhando os stories que eu tô postando. E é isso, galera, vamos que vamos. Já resolvi o que eu tinha que resolver, só que agora já acabou minha sessão operacional. E se eu não tivesse movido meu break-even,
né? Eu falei lá no Instagram, eu teria levado um stop hoje. Eu vou mostrar ali depois ou mais tarde pra vocês o motivo, beleza? Então, vamos que vamos, eu só vou gravar mais um conteúdinho ali pro Instagram e vou subir. E é isso, vou pegar um cafezão e vamos acompanhando, rapaziada. Ai, como é bom chegar em casa, rapaziada. Enfim, acabei de chegar, eu vou fazer um cafezão agora são acho que 2h30. E, eu vou parar a gravação da tela aqui também, rapaziada, olha aqui. O gráfico tá sendo gravado até agora, galera. Então vamos que vamos. Eu vou parar a gravação aqui. Agora é 2h31. Eu vou deixar meu celular dando uma carga aqui, galera, porque eu tô com 2% de bateria. Então não dá pra gravar mais. Eu vou deixar dando uma carga e depois eu volto. Agora é 2h31. Logo eu volto. Meu celular deu uma carga. Agora são 3 horas da tarde. O vizinho tá fazendo construção aqui em cima. Tá fazendo barulho de furadeira. Não sei o que ele tá fazendo, mas enfim. Eu vou fazer um cafezão agora, rapaziada. E é isso aí. Café da tarde. Aí, ó, rapaziada. Tô secando a louça e também tô fazendo um cafezão. Olha só. Agora a água já desceu, né? Mas enfim, vamos que vamos. Hoje foi um dia... Tipo, cara, deu uma boa oportunidade. Como eu falei lá nos meus stories, rapaziada. O gráfico já estava cansado, porque ele já tinha expandido. Quando ele expande, inicia retração, correção. Então meio que eu vendi no momento de correção, tá? Mas tinha contexto de vender, né? Tinha contexto de venda, então fazia sentido vender. Igual eu falei lá no meu stories, é uma operação de baixa probabilidade. Mas é aquela coisa, né, rapaziada? Primeiro clique da semana, cara. Hoje é quinta-feira, desde segunda-feira, terça, quarta, sem clicar. Hoje, primeiro clique, break-even. Esse mês teve 4 break-even, se não me engano, com esse, né? Então é um mês meio que diferente dos anteriores, mas é porque eu já expliquei pra vocês. Eu tô operando de forma mais agressiva porque eu vou entrar no mundo das mesas e eu quero operar agressivo, né? Então eu já tô fazendo no meu capital o que eu quero fazer nas mesas, tá? Então, tipo, não tem segredo, rapaziada. Não tem segredo. Se você tem um plano, né? Se você sabe o que fazer, você não fica perdido. Eu decidi, eu vou operar mais agressivo. Hoje deu uma oportunidade dentro do meu trading plan. Nos dias anteriores não deram, cara, literalmente nenhuma oportunidade dentro do meu trading plan. Então hoje deu, era baixa probabilidade, mas eu falei o quê? Eu vou operar mais agressivo. Abri a operação, entendeu? Então não é algo que, meu Deus, eu não sei se essa operação vai pagar ou não vai. Eu falei lá no meu stories, pode olhar lá. Essa é uma operação que é baixa probabilidade, então eu tô aceitando um stop. Então, tipo, se eu levasse um stop hoje, eu ia perder em torno de $450. E, cara, eu estava aceitando, eu já estava ciente. Esse mês, rapaziada, de fato, eu tô $2.700 positivo, né? Então, cara, beleza, se eu levasse um stop hoje, eu ia ficar mais de $2.000 positivo ainda, entendeu? Então, tipo, é gestão, rapaziada, é gestão, entendeu? Esse mês eu não levei nenhum stop ainda, eu posso negociar amanhã, posso levar um stop, entendeu? Então eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu só tenho controle das minhas probabilidades, né? Então é isso, rapaziada, tô aqui, ó, tem até coisa aqui não. Eu tô aqui fazendo cafezão e vamos pra cima. Então, rapaziada, barulho de obra aí em cima. E seguinte, acabei de ligar a tela do PC aqui de novo, né? Tá tudo aqui do jeito que eu deixei quando eu fui resolver as coisas. E, cara, agora são 3h28. Eu vou começar a editar o vídeo de ontem, terminar de editar o vídeo de ontem, na verdade. Depois, provavelmente, eu vou responder os comentários do YouTube, né? E depois eu vou ir buscar amanhã no trabalho. Talvez mais tarde eu venho aqui e passo o racional completo por trás dessa operação. Beleza? Então é isso, rapaziada. Eu vou ver certinho quando que eu vou trazer o racional dessa operação, se depois ou mais tarde. Mas enfim, vocês vão saber de tudo. Então bora que bora. Vou tomar meu café aqui, ó. Café preto, rapaziada. Coisa boa, hein?
E detalhe, galera, café preto sem açúcar. Quem aí é fã de café preto sem açúcar? Quando eu era criança, eu já tive glicose alta, rapaziada. Aí eu tomava muito açúcar no café, eu tive que cortar o açúcar. E desde então, desde que eu era pequeno assim que eu lembro, eu nem lembro o gosto do café com açúcar, pra ser sincero. Eu tomo café sem açúcar. Então hoje eu tomo um cafezão preto sem açúcar, rapaziada. Eita, que até virei tudo aqui, ó. Virei o cafezão. Mas enfim, tá tudo aí registrado. Agora são 3h29. E bora que bora. E olha só, hein. Se eu não tivesse movido pro 0x0, stopzão. Na cara. Vral. Vamos que vamos. E todos os pares seguiram um viés, hein, rapaziada. GPP seguiu uma viés de capturar esse topo. O EURUSD tá indo capturar esse topo. O STJPY, ele quase capturou o fundo, né? XAUSD capturou o topo. Então, é isso. Viés acertado de todos os pares, mas não conseguimos encaixar nenhuma, só no STJPY, mas foi um gráfico bem xoxo. Agora é quase 5 horas, pessoal, e eu tava aqui respondendo os comentários de vocês no YouTube. Todo santo dia eu dou uma atenção aqui nos comentários, né? Quero mandar um grande salve aqui, ó, pro meu irmãozão Douglas. Beleza? Douglas tá aí há um tempão. Quero mandar um salve pro Sum também. Bora que bora, Sum. Um grande abraço, meu irmão. Pro Jonathan Serpa. Essa tag, rapaziada, pra quem mais comenta aí nos comentários, o YouTube dá automaticamente. O Jonathan falou aqui, ó, rapaziada, que a gestão e a mentalidade geram a grana, né? Então a grana é só consequência de uma gestão, uma boa gestão e uma boa mentalidade. Slide, bora que bora. Vamos que vamos, melhor quando você vai iniciar nas mesas. Estou planejando fevereiro ou março, galera. Vamos que vamos. Investidor Boleiro, Galvão. Mano, esses vídeos não são tediosos não, que foi o vídeo ali, né? O que um trader de 6 dígitos faz em dias parados. Foi o vídeo 272, né, rapaziada? Vamos que vamos. O Rafa Trader, vamos que vamos, Rafa Trader. Jonathan. O Jonathan, ele tá nos últimos dias de CLT e já tá sentindo sabor. Ele já tá sentindo sabor trade, rapaziada. Daí eu falei pra ele aqui, ó, ele falou que tá sentindo sabor trade. Eu falei pra ele que ele já tá sentindo sabor prosperidade aí, ó, rapaziada. Então, vamos que vamos. É isso aí. Daniel, vamos que vamos, meu irmãozão Daniel. O Thalisson aqui. Vamos que vamos, Eduardo Tavares aí, ó, mano, não é exagero, o José mudou totalmente minha mentalidade, era exatamente isso que faltava, que foda. Voltei pra ver o final do vídeo e cada palavra é ouro, engraçado como o simples é o mais difícil, fazer o básico, o fácil bem feito. Jackson, Leonardo, Kevin aí, um grande abraço aí pro Silva aqui, ó, ficou muito bom o formato do vídeo, né, com a gravação do OBS da tela, e a mensagem que você passou foi excelente. O Emerson, o Diego, o Fabiano, o Lucas, Júnior Moreira, THZ, vamos que vamos, Adriana, vamos que vamos, Bielito, Marques, Isaac, MTM Pro, Tavares, GS Invests, Marco, Monteiro, vamos que vamos, TH, ó quem tá aí de novo, rapaziada, o FTR, vocês estão com saudade do FTR, rapaziada, o FTR aí agora tá com um novo nome, ó, TH. Vamos que vamos, FTR, rapaziada, ele era um dos caras que estão aqui quando isso aqui era mato, galera. Ninguém acompanhava o FTR, já tava acompanhando meu canal aí, vamos que vamos. E tem muita gente aí que nem comenta, rapaziada, nos comentários, mas tá aqui desde os primeiros vídeos do canal, cara. E olha que é dias, hein? Isso aqui não é 27 minutos, não. 272 dias, cara. Sem falhar. Claro, agora eu não tô gravando no final de semana, mas ano passado mesmo, rapaziada, eu gravei aí intensamente sem falhar. E Yuri, vamos que vamos, mano, eu sinto orgulho demais de você. Fico imaginando o orgulho que seus pais e sua namorada devem ter de você. Não é qualquer pessoa que tem uma mentalidade forjada igual você. Sucesso, irmão. Isso do dinheiro é muito real, mano. Estou tentando mudar isso. É claro que quero dinheiro e viver do mercado, mas parei pra refletir um dia. Eu preciso me tornar primeiro pra depois ter, né? Preciso ser pra ter, e a manada sempre faz o inverso e nunca prospera, não só no trade. Eu quero me tornar um trader profissional primeiramente antes de começar a ganhar dinheiro. Estou disposto a isso. Vamos que vamos, rapaziada. O Yuri, ele tá fazendo um teste ali no operacional dele, eu tô ajudando ele. Ele fez uma coleta de dados de 25 trades, né? Inclusive, ele tá num teste de mesa proprietária de 60k da T-Fibers. E, cara, ele fez uma coleta e, cara, isso vocês deviam fazer também, rapaziada. Coletar dados das suas operações. É por isso que eu uso o diário de trade ali. Coletar dados das operações é a melhor coisa, cara. Melhor coisa. Porque você tem tudo. Literalmente a foto, o horário, o motivo, o comentário da sua operação. Você pode voltar numa operação do ano passado e ver quais sequências você estava tendo de hábitos. Ah, se você teve 5 loss seguidos. Por que você teve 5 loss seguidos? Estava dentro do trading plan ou você quebrou alguma regra fora do trading plan? Então, pegar isso que o Yuri tá fazendo, galera, é de extrema importância, cara, e faz total diferença. Ele coletou 25 trades, né, 24 ou 25 trades, e ele teve o que ele deve fazer agora.
entendeu? Ele teve muito erro operacional, ele teve, de fato, ali trades que era para ele ter entrado, ele não entrou e pagou, e ele pegou os stops. Ou seja, ele terminou nesse tempo aí de 24, 25 trades coletados com um positivo. Mas, se ele tivesse pegado tudo que era para ter pego dentro do trading plan e tudo mais, né, sem erro operacional e tudo mais, sem emoção, ele ia terminar extremamente positivo, rapaziada. Então, vocês veem que o negócio, cara, não é mágico, não é fórmula mágica, é sim um processo bem feito. Coleta de dados, anotar tudo certinho, revisar as operações. Cara, é igual um trabalho normal, rapaziada. Você precisa se dedicar, estudar, ver mais sobre o que você tá fazendo no dia a dia, entendeu? Então, vamos que vamos. Léo Pinho, Isaac, Yuri aí, ó, FX Joas, o Fonseca aí, ó, SMC Live. José, já pensou em abrir uma sala ao vivo? Acredito que quem te acompanha ia gostar de você. Você ia ganhar uma renda a mais e a galera operava junto contigo. Pensa com carinho nisso. RS. Tamo junto demais, SMC Live. Slade, Marcos, vamos que vamos, investidor, trader iniciante. Qual a configuração para esse candle de intenção? Consegue me sanar essa dúvida, irmão? Tamo junto demais. Galera, o candle de intenção, ele não tem muito segredo não, tá? Eu vou abrir aqui o Trading View rapidinho aqui ao vivo para mostrar para vocês que, cara, não tem segredo. Deixa eu abrir as telas aqui. Seguinte coisa, o candle de intenção, ele é só um candle que toca na minha região de ponto de interesse, né? Igual essa operação do SDJPY hoje, eu vou mostrar aqui para vocês. O candle de intenção, ó, essa operação aqui eu vou explicar mais à noite, rapaziada. Eu vou pegar um candle de intenção bonito, por exemplo. Por exemplo, esse candle aqui do XAUSD. Ele é um candle de intenção, um candle que toca na minha região de ponto de interesse. Nesse exemplo aqui do XAUSD, qual que era a região de ponto de interesse? Era esse Fair Value Gap. Era aqui, ó, no M5 tinha um Fair Value Gap aqui, vocês sabem, né, o que é um Fair Value Gap, o que é um imbalance e tudo mais, uma região de desequilíbrio. Então o preço, vocês podem ver que o único candle positivo que deu foi esse daqui. Então vocês podem ver que ele reagiu, ele deu a intenção do preço. Ele falou, o que o preço me falou? José, eu quero reagir nessa região e quero buscar esse topo. Então por isso o nome candle de intenção. Então a gente tem um ponto de interesse, seja order block, demanda, oferta, breaker block, fair value gap. Espera o gráfico chegar e ao invés de entrar direto na operação, tipo deixar uma ordem pendente aqui, ó, e correr o perigo de ser derrapado, eu tenho uma confirmação a mais do preço que de fato o gráfico tocou nele e não vai passar reto. E qual que é essa confirmação? É o candle de intenção. Então o gráfico toca, ele trabalha dentro da região, sente a região e do nada dá um candle positivo, no caso, como eu quero comprar, um candle positivo, e daí eu abro a operação nesse candle positivo, que é o candle de intenção, stop lá no fundo, e de fato essa é uma operação no candle de intenção, que é o meu gatilho principal, né, rapaziada? Então é mais ou menos isso. E daí eu, tipo, meus stop, ele fica um pouquinho maior, o meu alvo fica um pouquinho maior, só que daí eu não tenho aquele perigo de deixar uma ordem pendente e o preço simplesmente cagar. Eu tenho uma assertividade a mais, entendeu? Eu tenho uma meio que segurança a mais que aquele ponto de interesse de fato vai ser o verdadeiro. Porque, cara, você pode marcar uma região aqui embaixo, você pode marcar esse Fair Value Gap, você pode marcar tudo. E qual que a gente vai saber? Eu posso deixar uma pendente aqui, eu posso deixar uma pendente aqui, eu posso deixar uma pendente aqui embaixo. Qual que eu vou saber? A gente não sabe, ninguém sabe, entendeu? Então, por isso que eu utilizo o candle de intenção. Porque daí se eu tenho um Fair Value Gap aqui, eu tenho uma demanda aqui, eu tenho um order block aqui, e daí o candle de intenção vai ser o meu salva-vidas, entendeu? Porque o gráfico vai passar reto do Fair Value Gap, vai passar reto da demanda e vai reagir, por exemplo, no order block aqui com o candle de intenção e eu entro aqui embaixo, entendeu? Então é basicamente isso, o candle de intenção, cara. É um candle, ele não precisa ser um engolfo, tá? Nesse caso aqui, meio que o candle aqui engolfou o anterior, né? Ali, tipo, ele abriu aqui e já comeu praticamente o anterior todo. Mas não precisa. A única coisa, rapaziada, é porque se esse candle aqui fosse um laranja, ele seria um candle de indecisão. Eu só entro nos candles que me dão claramente que é de intenção. Por exemplo, aqui, ó. Isso daqui é um candle de indecisão, isso daqui é um candle de indecisão, isso daqui é um candle de intenção, entendeu? Isso aqui é um candle de intenção, entendeu? Então é basicamente isso, rapaziada, beleza? Ó, isso daqui também é um candle de intenção. O que é um candle de indecisão, rapaziada? Candle de indecisão é um candle que de fato ele sobe, ele faz literalmente esse movimento aqui, ó. Ele sobe lá em cima e desce também e fecha aqui no meio, entendeu? Agora, se eu tenho uma região que eu quero comprar e o candle fecha assim, ó, candle fecha assim, eu posso comprar. Ele não é um candle de indecisão, porque ele me deu a intenção, entendeu? Aqui o candle estaria tudo preenchido, né, claro. Entendeu? Agora, isso aqui é um candle de indecisão, isso aqui é um candle de intenção. Então, basicamente isso, rapaziada. Fechou? Olha aqui, ó, a diferença. Isso daqui é um candle de indecisão.
Esse aqui é um candle de intenção. Mas claro, se você olhar o gráfico do M5, do H1, você vai ver 1 milhão de candles de intenção, candle de indecisão, candle de não sei o que. Por que que eu uso esse filtro, meu gatilho chave de ouro? Porque eu só vou usar ele literalmente na região de ponto de interesse. Eu não tô nem aí se tá acontecendo os candles de intenção nos gráficos ali aleatoriamente. Eu só tô prestando atenção quando eu tenho um ponto de interesse e o gráfico toca. Aí eu ativo o sinal de olhar o candle de intenção, entendeu? Então, trader iniciante, espero que eu tenha ajudado aí. O Arthur aí, meu irmãozão Arthur, ele tava no minuto 45 do vídeo ali, ouro, José. Muita gente acha que é estratégia que dá resultado, mas não adianta pegar uma estratégia e não ter maestria nela. Resultado, ela não entrega resultado e depois a pessoa coloca a culpa na estratégia. A pessoa tem que entender que qualquer estratégia funciona, mas a diferença é, você tem maestria nela? Muita gente ganha uma porrada de dinheiro com estratégia de suporte e resistência, mas a questão é, ela tem maestria naquilo e entende o que é bom ou ruim para ela. Mas é isso, José, quem tem mente aberta vai estar adquirindo esse conhecimento. É exatamente isso, rapaziada. Vamos que vamos. Lúcio, vamos que vamos. Lucas Rodrigues, PH. Agora sim, José, seu canal vai longe demais. Amém, irmão. ALD, Diogo, Sum, Rafa Trader, vamos que vamos. Vitim, Investidor Sum. Quero agradecer todo mundo aí, rapaziada, que tira um tempinho aí pra comentar, pra fortalecer os comentários, cara. Vocês são minha motivação pra postar vídeo todo dia. E vamos que vamos, galera. Eu vou terminar de responder aqui todo mundo, né, que eu não respondi todo mundo nos comentários. E vou terminar de subir o vídeo de ontem pro YouTube, porque agora já é 5h10 e depois eu tenho que buscar a mulher no trabalho. Então vamos que vamos. Olha o diazão hoje, que abençoado. Você tá doido, meu parceiro. Que vista. Tô indo agora buscar a mulher no trabalho. E é isso aí, rapaziada. Hoje ela teve que ficar um pouquinho mais. Agora já são quase 7 horas. O vídeo já está quase saindo. E é isso. Hoje eu postei bastante coisa ali no meu Instagram, galera. Bastante coisa mesmo. Ali nos stories. E é isso. Eu vou tentar ser mais ativo ali. E vamos que vamos. Pra cima. Depois eu venho aí pra dar um feedback de como que foi o dia. Galera, agora são 7 horas, a gente já tá jantando. Ó, a gente tá comendo cachorro quente, hot dog, é isso aí, ó o diazão. Vamos que vamos. Então, galera, agora já são 9 horas da noite. Vou passar lá visiones da operação de hoje pra vocês, beleza? Vou passar rápido, rapaziada, pra não ficar um vídeo muito enrolado, mais de 1 hora, né? Então, vamos pro que interessa, que é a tela do PC. Deixa eu só ajeitar minha câmera aqui e vamos pro que importa. Bora que bora. Esse aqui é o gráfico do diário do SDJPY, né, rapaziada? Eu passei a visão para vocês que o motivo principal da minha venda foi devido a esses candles cansados do diário, tá? Por mais que de fato ele tinha respeitou no Fair Value Gap, a próxima expectativa de movimento é fazer esse, por quê? É expansão, retração, expansão, né? Só que essa retração aqui, ela também foi uma retração, um peido, né? Não foi uma retração tipo, até os 50% do movimento total, né? Então ela foi só um peido aqui. O certo seria, o certo não, a grande probabilidade de ser uma retração real seria se ela fosse até aqui, até os 50% e depois fizesse isso, né? Então esses candles do diário, eles me falaram muita coisa, porque você pode ver as forças dos candles, tanto no M1 quanto no diário, você vendo a força do candle, você consegue ter um viés, uma noção do preço, tá? Então, aqui ele tá me mostrando agora que ele tá sem forças para subir. Ele pode sim capturar esse topo, pode, tá? Mas isso eu vou descobrir só amanhã. Mas o que aconteceu hoje na minha sessão operacional foi que eu achei bem fraco os compradores, beleza? Então, o nosso viés, quer dizer, o meu viés aqui era venda pro diário. Show? E no H4, rapaziada, a gente tem um ponto muito importante, né? Eu já falei como que o gráfico trabalha para vocês. O gráfico, ele trabalha em fluxos, expansão, retração, tá? Quando a gente sabe que ele vai falhar um fluxo? Quando ele vem aqui para romper um topo e ele faz um pavio nesse topo. Então, ele fecha um candle com um pavio nesse topo. Assim, a gente sabe que automaticamente o fundo virou o alvo. E geralmente o gráfico inverte o fluxo quando ele deixa uma captura de liquidez com o pavio. Se ele rompe o topo com o corpo do candle, um candle assim, ele me mostra que ele vai continuar o fluxo de alta. Então, nesse caso aqui, no H4, a gente pode ver o contexto do mercado. O que a gente tinha aqui? A gente tinha um início de fluxo de venda
tá? Então a gente estava num fluxo de alta, a gente teve o início de fluxo de venda. Beleza? Show, início de fluxo de venda. Só que aqui o gráfico tentou falhar esse fluxo. O que que o gráfico fez? Ele fez esse movimento aqui. E nisso, ele tentou falhar esses topos aqui de cima, tá? Que foi nessa região aqui. E ele não conseguiu. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, o gráfico tinha esse topo aqui atrás, beleza? E ele não conseguiu. Ele rompeu com o pavio, né? Então, se ele rompeu com o pavio, aquele desenho que eu mostrei agora há pouco para vocês. Se ele não consegue romper um topo, ele vai buscar os fundos. Consequentemente, aqui nos fundos a gente tem fundos duplos, ou seja, liquidez, ou seja, um imã para atrair o preço futuramente, ou seja, para fazer esse movimento, entendeu? Sim, ele pode sim, rapaziada, começar a subir agora. Esse é o viés que eu tive ali na minha sessão operacional. É aquela coisa que eu falei para vocês, tirando o leite de pedra, tá? Consequentemente, a gente pode montar aqui, começar a encaixar as peças do quebra-cabeça. Aqui a gente tinha sim um Fair Value Gap, tá? Esse Fair Value Gap, ele foi testado, aqui nesse ponto, a primeira vez ele foi testado e ele de fato reagiu. Só que o Fair Value Gap, ele pode ser testado várias vezes, rapaziada, ao longo de um tempo que o preço está andando. Ele pode chegar aqui, bater, cair, voltar futuramente, ficar testando aqui um monte, cair novamente. Fair Value Gap é assim, né? Então, o que que a gente faz? A gente traça o Fair Value Gap só para a área que ele ainda não testou. Ou seja, olha aqui, ó. Automaticamente, a área que não tinha sido testada ainda do Fair Value Gap foi literalmente na captura de liquidez. E foi nesse ponto aqui. Então, automaticamente a gente já aumenta nossas probabilidades da venda dar certo. Então a gente tem limpeza de liquidez no tempo gráfico maior, a gente tem Fair Value Gap no tempo gráfico maior e o cenário de vir buscar os fundos no tempo gráfico maior. Show! Cara, agora eu só vou traçar a minha sessão operacional. Qual que é a minha sessão operacional? É das 9 horas da manhã até as 2 horas da tarde, tá? Então vou marcar aqui, eu vou voltar ao replay para ficar melhor para vocês verem, né, galera? Então aqui o que que a gente teve? No início da minha sessão operacional, eu tinha um viés de alta pro USDJPY, tá? Eu tinha um viés de alta. E o meu viés de alta era porque ele respeitou no Fair Value Gap, lá nos tempos gráficos menores ele estava apontando que queria vir buscar esse topo, mas ele falhou em romper esse topo. Automaticamente, se ele romper para cá, para baixo, a gente já consegue juntar esse contexto do tempo gráfico maior, que o gráfico está indicando que quer vir buscar esses fundos aqui. Entendeu? Uma coisa é ele estar aqui agora. No momento que ele estava aqui, o meu viés era compra. Eu até falei para vocês, ele pode vir buscar esse topo, porque o meu viés era compra. Só que o que o gráfico fez? Ele veio até aqui em cima, falhou em romper esse topo, automaticamente o fundo é liquidez, daí o gráfico cai, entendeu? Então eu vou deixar o gráfico ali no início da minha sessão operacional, que é 9 horas, e daí eu vou jogar pro M5, tá? 9 horas, literalmente, ó, rapaziada, 9 horas ali o gráfico fez essa movimentação que eu falei para vocês. E daí eu tinha, cara, a probabilidade para mim era nítida que o gráfico ia capturar esse topo. Do nada o gráfico inverte, entendeu? Então é isso aí. Meu viés até esse momento era alta, aí 10h30 ali tinha notícia, né? E meio-dia tinha notícia também. E do nada o gráfico inverteu, tá? Então, cara, aqui eu não iria vender, eu iria vender só quando ele de fato rompesse esse fundo, que daí ele ia fazer movimentações para mim com encaixar uma venda aqui, né? Porque vender aqui é meio que adivinhar a reversão do preço. Quando ele já estava aqui para baixo, ele já tinha confirmado a inversão do fluxo para venda no M5, entendeu? Então eu só estava seguindo o fluxo, eu não estava adivinhando um topo do mercado, por exemplo. Eu esperei mais um pouco e de fato o gráfico ele rompeu aqui, inverteu o fluxo, tá? Então aqui, rapaziada, eu até tinha visto para entrar nesse ponto aqui, ó, nesse candle aqui. Mas ele foi um candle muito grande, que não vale a pena o risco entrar num candle desse tamanho, rapaziada. Porque o alvo vai ficar gigantesco. Tem coisas que, tipo, são irracionais, entendeu? Tem coisas que não é racional. Por exemplo, botar um alvo tão grande assim, entendeu? Sabendo que logo logo tinha fechamento do mercado e tudo mais. Então não compensa. É só para ficar enrolado na operação. Então eu prefiro pegar um candle de intenção menor, que paga mais rápido, ou stop mais rápido também não importa. Então, eu não fiz nada até esse momento, eu já tinha ali no H1 que de fato o preço
não conseguiu romper aquele topo, então automaticamente, se ele não rompe um topo, ele vai buscar os fundos mais próximos. A gente tinha esse fundo como o primeiro nível de alvo, a gente tinha esse fundo, a gente tem esse fundo, entendeu? E os últimos níveis são os dois fundos aqui de baixo, né? Que é esse e esse. Então a gente tem esses níveis de liquidez para o preço trabalhar até a captura deles, entendeu? Então eu tinha quais fundos mais próximos, esse daqui que já tinha sido capturado e esse daqui, tá? Então eu tinha esse fundo, o alvo eu poderia vender tranquilamente até esse fundo que eu tinha marcado ali no gráfico para vocês. Então jogando aqui no gráfico de 5 minutos, rapaziada, a gente começa a procurar a nossa oportunidade, né, seguindo o viés ali do tempo gráfico maior, que é de queda, né? Lembrando, a gente não precisa de fato saber o que, que o gráfico vai fazer ali pelas 3 horas da tarde, 4 horas da tarde. Não, a gente precisa reagir ao que o gráfico está fazendo na minha sessão operacional. Então, das 9 até as 2 horas da tarde, eu quero saber só o que o gráfico reage aqui dentro. Entendeu? O que ele vai fazer depois, eu não tenho controle. Beleza? Então, eu não fico já pensando nele futuramente capturando esse topo. Eu tenho a previsão, eu tenho a probabilidade. Só que eu não vou pegar um movimento para vir buscar esse fundo, na verdade, né? Eu falei topo, mas é fundo. E, enfim, então por isso que eu pego um candle de intenção no meio da minha sessão operacional que me dá um bom movimento de 1 para 3, 1 para 5 bem tranquilamente, né? Então, eu só vou esperar o meu candle de intenção, que é um candle, né, reagindo ali, seguindo os filtros que eu vou falar para vocês ali. Então, esse candle deu esse candle, vamos ver o próximo candle. E seguinte, rapaziada, aqui a gente tem um detalhe, tá? Aqui a gente tem um detalhe importante. Lembrem o modelo operacional que eu utilizo, né? Eu utilizo um modelo que ele faz a seguinte coisa. O primeiro modelo, ele vem, faz um topo, faz uma nova captura, inverte. E daí eu posso vender aqui, beleza? Tranquilamente, sem esperar liquidez. Fechou? Nesse modelo aqui, ele não fez uma liquidez no M5, tá? Ele não fez uma liquidez no M5. Ele veio, fez topos duplos, que no caso é esse, pode até ser considerado esse daqui, tá? Esse daqui e esse, tanto faz, é tudo a mesma coisa aqui, ó, liquidez, né? Então eu espero uma liquidez antes da entrada, beleza? Então aqui a gente tinha o meu modelo de entrada, o preço inverteu, beleza? E daí agora o que que eu vou esperar? Uma liquidez. Por que que eu não entrei aqui direto nesse candle de intenção? Porque não tem liquidez antes da entrada. Então, automaticamente, se deu um candle de intenção aqui e não foi capturado nenhuma liquidez aqui, isso daqui é liquidez. Então, eu espero uma captura desse topinho aqui e o real candle de intenção, tá? E junto desse topinho ali, a gente tem um Fair Value Gap aqui no M5. Então, a gente tem essa região aqui, ó. Então, pode ver que o preço não violou esse Fair Value Gap do M5. O preço trabalhou dentro, tocou uma, tocou duas vezes, tá? Então, olha aqui o que o gráfico vai fazer. Eu tenho essa região como região de captura, né? Então, liquidez no M5. E agora, rapaziada, eu só tenho duas coisas para seguir. Ou o gráfico estoura para baixo, rompe esse fundo, ou o gráfico estoura para cima. Na verdade, tenho três, né? Ou ele estoura para baixo, rompe esse fundo, eu não faço nada, estoura para cima, rompe esse topo, eu não faço nada, ou ele segue o meu viés e de fato dá a captura liquidez e dá o candle de intenção, né? Então vamos ver o que o gráfico vai fazer agora. Ó, capturou a liquidez, manipulou esse topo aqui, automaticamente ele não violou esse Fair Value Gap, então tá válido ainda, entenderam? Então, cara, tudo conforme o viés ali. E agora o candle de intenção, tá? E daí o que que eu faço? Boto a minha operação de venda, stop ali no topo, beleza? E alvo de 1 para 3, que consequentemente ficaria um pouquinho abaixo do fundo ali do primeiro nível de liquidez, né? Do segundo nível do H1, na real, né? Que seria, no caso, esse daqui é o primeiro nível, que foi capturado ali em cima, segundo nível, terceiro nível e os últimos níveis aqui embaixo, né? Que é esse fundo duplo aqui. Então, o preço, tudo isso são níveis de liquidez, galera. E o preço é atraído para esses níveis, beleza? Então, no M5 eu entrei na operaçãozinha aqui no candle de intenção. Candle fechou negativo, entrei na operação, beleza? Assim que eu entrei na operação, o que que eu espero para mover para o 0 a 0, que vocês já sabem. Eu espero, após a minha entrada no M5, o gráfico faz uma expansão, faz uma retração e faz uma nova expansão.
e daí eu tiro o meu risco da operação, beleza? Porque se ele, de caso, fazer esse movimento aqui e voltar nessa região, ele provavelmente vai inverter o fluxo, porque a grande probabilidade é que ele faça esse movimento e continue assim, entendeu? Então, por que que eu tiro o meu risco da operação? Porque na maior parte das vezes, quando ele faz esse movimento e volta aqui, se eu tivesse com o stop aqui, ele vai inverter o fluxo e me estopar. Então eu protejo o risco da minha operação, porque se ele inverter o fluxo, eu não perco dinheiro, entendeu? E se ele continuar, ele só vai continuar caindo. Então, cara, é uma maneira muito legal aí que eu achei de estar trabalhando o meu risco, né, rapaziada, minha gestão. Então, eu tenho a minha operação aqui, eu abri ela e de fato ele me deu um drawdownzinho leve, depois ele andou, né? O gráfico andou, expandiu um pouquinho mais, beleza? Expandiu e do nada ele fez a correção. Então, quando eu entro na operação, onde que eu entrei? Aqui, beleza? Expansão, correção. Qual que é o próximo movimento para mover para o 0 a 0? Expansão, tá? Então vamos aguardar. Beleza? Voltou ali, voltou ali. E o que que o gráfico fez agora? Ele rompeu o fundo aqui. E uma coisa, galera, eu não espero o candle fechar, tá? Porque muitas vezes acontece isso, de ele fazer uma expansão, retração, muitas vezes não, né? Tem a probabilidade de acontecer igual esse cenário aqui, dele fazer expansão, correção, e quando for fazer uma expansão, ele não fecha o candle. E quando ele não fecha esse candle de expansão, automaticamente ele fez igual o tempo gráfico maior fez naquele topo ali, ó. Se eu botar aqui no H4, ó, a mesma coisa, ó. Mesma coisa, só que no cenário de compra ali. Ó, aqui tinha um topo, o gráfico fecha com um pavio capturando a liquidez desse topo anterior. Se a gente, isso aqui é o gráfico do H4, olha aqui em cima. Se a gente joga lá no M5, o M5 fez literalmente o mesmo desenho, só que com um fundo. Ó, aqui a gente tinha esse fundo, o gráfico chega no fundo, captura a liquidez desse fundo com o pavio. Então é por isso que eu não espero o candle fechar, porque muitas vezes, se você esperar o candle fechar, ele vai fazer esse movimento, você não vai jogar para o 0 a 0 e o gráfico vai voltar e te estopar, porque isso é só uma captura de liquidez, entendeu? Igual foi aqui em cima, ó. Tinha um topo, o gráfico vem, fecha com o pavio, captura liquidez. Então, após essa movimentação aqui, eu tava olhando pelo celular, eu não tava em casa, né, rapaziada? Eu olhei ao vivo acontecendo aqui pelo celular, automaticamente eu já tirei o risco da minha operação. Então, movi o 0 a 0. E depois o gráfico me tirou no 0 a 0 e correu lá para o stop. Assim que ele correu para o stop, ele liquidou esse topinho aqui, né, o topinho aqui de trás, novamente fechando com o pavio, e por isso que ele deu essa queda aqui. Né, que ele capturou mais uma liquidez, automaticamente reagiu no Fair Value Gap aqui em cima. Mas isso daqui já era 2 horas da tarde, já estava fora da minha sessão operacional. Então, essa regra do break-even me livrou de um stop hoje. Né? E agora, vamos ver como é que o gráfico tá. Ó, vamos ver. Automaticamente o gráfico inverteu o fluxo, entendeu? Aquilo que eu falei para vocês. Quando ele faz essa movimentação após a minha entrada, ele só tem duas opções. Ou ele segue fazendo a mesma movimentação pro meu take, ou ele vai e inverte o fluxo, né? São a minoria das vezes que ele vem, me tira no 0 a 0 e anda depois. Se eu não me engano, esse mês teve uma operação que ele fez isso, né? Mas é bem raro. Então é basicamente isso, rapaziada. Fechou? E novamente falando, essa operação foi uma operação de baixa probabilidade. Por quê? O preço, rapaziada, ele já tinha entregado o movimento aqui nas 9 horas até meio-dia. Só que nesse período tinha as notícias de 10h30 e do meio-dia. Então essa movimentação aqui, que foi a movimentação de entrega, né? Ela foi em períodos que eu não negociei. E daí aqui eu peguei literalmente o restinho, né? O resto do preço. Então seria isso, entendeu? Seria isso. É diferente, dá pra notar, cara, nitidamente quando o preço faz uma entrega e ele tá cansado. Igual aqui, ó. Aqui o preço entregou, né, o movimento e depois ele cansou. Aqui ele cansou. É aquela coisa de acumulação e distribuição que vocês já sabem, né? O preço distribui, ele acumula e distribui novamente aqui.
Então, é basicamente isso, rapaziada. Tudo é contexto gráfico, né? Cada pessoa tem a sua maneira de interpretar, né, o contexto gráfico. Essa é a minha maneira, é a maneira que eu me tornei lucrativo, e é basicamente isso, beleza? Esse daqui foi o clique, galera. Foi literalmente um 0 a 0, como vocês podem ver aqui. Claro, tem as taxinhas e tudo mais, né? Mas cara, não muda nada, 0 a 0, break-even, né? Esse daqui foi a região que eu vendi. Aqui o 0 a 0 e aqui foi o stop, né? Como vocês podem ver, o único clique do dia tá aqui, ó. Aqui foi nessa região, vou ativar o histórico. Ó, literalmente o único clique, nem mais um clique, ó. Entendeu? Então, é isso, rapaziada. Fechou? Operaçãozinha aí, cara, enrolada, mas já era previsto esse movimento, né? Porque olha só, olha a entrega e daí eu peguei literalmente no final, né? No final da entrega, que é literalmente o que eu falei para vocês mais cedo. Ele faz a expansão e retração. Eu peguei literalmente no momento de retração, sabendo, né, do contexto gráfico, fazia sentido. Igual aqui, ó, expansão, retração, mas essa retração foi bem agressiva, né? É meio que anormal. Então é isso. Vamos que vamos. Agora bora anotar no diário. Aqui tá o meu mês, né, galera? Como vocês podem ver, meu mês aqui. Deixa eu só ajustar aqui a tela. Aqui no canto. Que tá uma tela em um PC e outra tela no outro PC aqui, rapaziada. Pera aí, um momentinho. Acho que assim tá bom, né? Ah, dane-se, eu vou deixar assim, galera. Mas enfim, aqui no diário de trade, né? Vocês podem ver que janeiro tá sendo um mês um pouco diferente dos outros, por conta que eu tô operando um pouco mais agressivo. Então a gente teve ali 5 operações, como vocês podem ver na tela, e dessas 5 operações, 3 operações foram no 0 a 0, né? Mas faz parte, galera. Como eu falei, cara, eu já tá avisado isso desde vários vídeos passados aí que eu ia focar em aumentar um pouco a quantidade, né? E daí eu falei que, consequentemente, aumentando a quantidade de operações, eu ia diminuir a qualidade. Então vocês podem ver que esse mês já teve 4 break-even, entendeu? Mês passado teve um break-even. No mês de novembro não teve nada, entendeu? Outubro teve um, setembro teve dois, setembro todo, agosto não teve nenhum, entendeu? Julho teve dois o mês todo, entendeu? Junho teve dois o mês todo. Então esse mês realmente está sendo um mês um pouco diferente por conta disso. Porque se você aumenta a quantidade de operações, consequentemente você diminui a qualidade dela. Quantos mais cliques, né, você faz, menos você tem qualidade. Então, claro, é aquela coisa. Mesmo nas operações ali, nessa questão de quantidade, eu entro nas melhores oportunidades. Essa semana, realmente, ela está sendo uma semana meio que atípica, né, onde eu não surgiu nenhuma oportunidade a semana toda. A que surgiu hoje foi, também essa daqui do Shao, galera, que eu esqueci de mostrar aqui o Shao SD. Tá? Que foi mais ou menos nessa região aqui, que eu comentei ali perto do meio-dia, né? Teve também essa oportunidade que estava dentro do meu trading plan hoje. E aqui aconteceu exatamente, rapaziada, exatamente o que é o meu segundo modelo operacional. O meu primeiro ou segundo modelo ali que eu sempre falo para vocês. Olha a diferença desse modelo aqui. Ó, o gráfico vem, cria um fundo, limpa a liquidez, inverte, dá a entrada que foi aqui. Olha a diferença da entrada do SDJPY. Do SDJPY, aqui o gráfico fez topos duplos, beleza? E daí eu espero a captura de liquidez para entrar na operação. Entendeu? Então aqui dá para ver nitidamente a diferença dos dois modelos. Então a operaçãozinha hoje do Shao foi aqui, tá? Mas foi ali literalmente a hora que eu tava saindo da frente do PC, né? Então, basicamente é isso. Uma operação que pagou perfeitamente. E vamos que vamos, rapaziada. Faz parte, né? Como eu falei na mesa, eu vou abrir 2 cliques no dia. Então hoje, se fosse um dia normal, operando ali na mesa 2 cliques, seria um 0 a 0 e um para 3, se eu fosse operar essa do Shao, né? Então é basicamente isso. Fechou? Mas de resto é isso, rapaziada. O STJPY, o único clique aí da semana e do dia. Então eu venho aqui, ó, na câmera e pego a imagem, tá? Então eu vou clicar em copiar link, beleza? Copiei o link. Deixa eu até tirar do replay. Pronto. E venho aqui no diário de trade, tá? Então aqui no diário de trade
Hoje é dia 22. Então, no dia 22 eu clico em cima e vou digitar o Shaw SD não, já tô tão acostumado. O SDJPY, o SDJPY, beleza? Resultado financeiro zero, resultado de risco retorno zero e o comentário da operação eu vou fazer agora. Então, aqui, ó, pessoal, o diário estava com o contexto vendedor, né? No início da minha sessão, o H1 estava com contexto comprador, mas depois mudou para vendedor. Com isso, o H4 tinha contexto para venda e no M5 o gráfico alinhou vendedor também. Deixou todos os meus filtros. Deu candle de intenção, entrei e tive que sair de casa, né? Deixa eu até corrigir aqui, tive que sair de casa. Acompanhando pelo celular, ativou o 0 a 0, coloquei no 0 a 0, no break-even, né? Acabou voltando, se não tivesse colocado no 0 a 0, seria stop, beleza? Literalmente que eu registrei aí, eu vou escolher o URL, dou um Ctrl V, né, que é a print do TradingView, e clico aqui em salvar e já era, rapaziada. Cara, que meizinho, hein, rapaziada? Você tá doido, meu parceiro. Mas faz parte, né? Faz parte. Esse mês, vamos ver como é que tá. Esse mês aí tá doideira, galera. Doideira aí foi. Pelo menos a gente não teve nenhum stop, né? Nenhum stop até o momento. Tem mais amanhã pra negociar, né? Inclusive, eu vou ver as notícias de amanhã. Ó, rapaziada, vamos ver as notícias de amanhã aqui. Nossa, amanhã, galera, vai ter muita notícia, mas na parte de Londres. Vamos ver se vai ter algum feriado. Não vai ter nenhum feriado, tá? Vamos ver, vai ter notícia pro JPY, GBP, mas é de madrugada. O euro, tudo de madrugada. Vamos ver GBP, tudo certo. Beleza. Às 10h30 vamos ter pro CAD. 11h45 vamos ter para o dólar, né? Mas pode ser que das 9 até as 11h45 surge sim, né? Surja alguma oportunidade para nós negociar e pegar uma parte do bolo, um pequeno movimento até esse horário das 11h45. Então tá bem tranquilamente mesmo, tá, galera? Então aqui no diário de trade é basicamente isso, eu acredito. Deixa eu ver se eu conferir tudo. Vai ter as notícias principais que vão sair vão ser de madrugada. Essas do JPY, galera, para quem não sabe, quando tem tentative, né? Deixa eu até dar um zoom aqui para vocês verem. Quando tem tentative escrito, é porque ela não tem horário definido para sair, tá? Ela não tem horário definido para sair, mas vai sair no mesmo dia, beleza? Então não tem horário, mas vai sair no mesmo dia. Só que não tem horário definido. Então, simplesmente os JPY, né, que no caso o SDJPY que eu opero, eles podem dar uma paulada do nada, né? Faz parte, porque a notícia ela não tem horário, mas de fato pode sair a qualquer hora. Então, o último mês aí, vocês viram, enfim, né, rapaziada? Tudo aí, vocês já sabem. Beleza? Então é isso. Janeiro tá sendo assim até o momento. E as minhas operações que deram no 0 a 0, a primeira foi no dia 6, que foi o que eu comentei pra vocês, né? Todo o viés passado ali no dia 7, se eu não me engano. Essa operação, ela me tirou no 0 a 0, ela quase me pagou, voltou tudo aqui. Deixa eu até abrir aqui pra vocês verem. Ela quase me pagou aqui, voltou tudo, beleza? E depois ela pagou e me tirou no 0 a 0, mas faz parte. Operação 100% dentro do meu trading plan. Depois a gente teve esse take no dia 8, beleza? Dia 8 foi, cara, perfeitamente, vocês podem ver. Aqui o que aconteceu aqui eu expliquei ali ao vivo pra vocês, tá? A operaçãozinha clean do clean do clean, rapaziada. Então aqui, ó, foi meu segundo modelo. Aqui, ó, teve topos duplos aqui. No caso ele fez fundos duplos, desculpa. Fez um fundo aqui, fez um fundo maior aqui. Não capturou liquidez antes, automaticamente liquidez depois. Eu espero. Candle de intenção, entrei na operação, beleza? A operaçãozinha aqui do dia 12. Opa, do dia 12 aqui, também registrada, que foi um break-even. Olha só o que eu falo para vocês. Ela foi lá em cima e se eu não tivesse movido para o 0 a 0, teria sido um stop, né? Então, praticamente, só essa operação aqui do dia 6 que teria pago, mas eu teria levado um stop no dia 12, beleza? Aqui no dia 13, peguei um takezão que seguiu o mesmo padrão, ela foi e voltou, só que não tinha ativado nesse momento meu break-even ainda, só quando ele fez essa outra pernada aqui, que ativou aqui embaixo meu break-even, porque o meu break-even, rapaziada, ele é técnico, entendeu? Ele não é fixo, um para dois, não, ele é técnico. Então vocês já sabem como que funciona. Então, beleza. Seria se eu não tivesse a regra de break-even, seria um take, né? Um take e seria um stop, um take, e aqui também seria um stop, rapaziada. Essa no dia 15 aqui, essa segunda operação aqui que eu entrei. Beleza? No dia 15. Beleza? Então aqui, ó,
O preço fez aqui, capturou liquidez aqui, tudo que vocês já sabem, o fundo duplo aqui, né? Deu candle de intenção, ativou o break-even, me tirou no break-even e teria me dado um stop, né? Então, é basicamente isso, rapaziada. Seria, se eu não tivesse break-even, só esse mês seria 2 stop, né? 2 stop. E esse break-even de hoje também seria um stop. Então, esse mês, se eu não usasse essa regra de break-even, galera, seria 3 stops esse mês. Então, meio que eu teria acertado esse take, mas estaria literalmente a mesma coisa. Estaria no 0 a 0, entendeu? Porque eu teria acertado um take aqui, só que eu teria 3 stop no mês. Então, desconto esse take, seria 2 take limpo, que é o que tá no momento. 2 take limpo e o resto tudo break-even. Então, eu economizei nos stops, deu break-even, mas faz parte. Pelo menos eu preservei o meu capital, entendeu? Senão seria literalmente 3 stops, ó. No dia 12, no dia 15, no dia 22, entenderam? Então, cara, é isso. Mas é aquela questão, eu tô operando um pouco mais agressivo, né? Então, consequentemente, isso faz parte. Eu vou ter mais amanhã ainda para negociar no dia 23. E é isso, rapaziada. Vamos ver tudo aí registrado para vocês. Ó, no dia 19 de dezembro, a operaçãozinha que me tirou no break-even. Mesma coisa, eu teria levado em stop se eu não tivesse acionado o break-even. Essas operações que eu levei stop, literalmente não me acionaram break-even, rapaziada. Ó, vocês podem ver nitidamente aqui, ó. Eu entrei na operação nesse ponto, o gráfico fez a expansão aqui, fez uma correção e não renovou um fundo maior, que no caso era a ativação do break-even aqui embaixo. Automaticamente ele foi em direção para o stop, né? Então essa operaçãozinha aqui no dia 8 também, ó, eu perdi 588 dólares. Deixa eu ver a do dia 9. Ah, não, eu mostrei a do dia 8, né, galera? Então a do dia 9 aqui, ó, como é que foi? Literalmente a mesma coisa. Eu entrei na operação nesse ponto, o gráfico expandiu aqui, tá? E daí ele foi fazer uma correção, foi fazer uma nova expansão e não fez a nova expansão. Era para renovar esse topo aqui para me mover para o 0 a 0. E automaticamente foi pro meu stop, né? Então, a operaçãozinha que foi take foi linda, linda. Ó, mesma coisa, essa operação aqui, ó, eu entrei e logo pagou. Então, cara, é muito bom esse operacional de contexto gráfico. Ó, eu entrei e logo pagou. Entendeu? Então eu entrei aqui, ela fez expansão, retração e aqui quando rompeu esse topinho aqui eu movi pro 0 a 0. Então é isso. As operações que pagam, elas pagam mesmo, rapaziada. Dificilmente ela fica enrolada. Ó, vocês podem ver, essa daqui foi uma operação que ficou enrolada. Ela ficou enrolada um tempinho ali, tipo, ela ficou... Eu abri a operação aqui, ela ficou 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, uma hora mais ou menos enrolada e depois desabou, né? A do dia 17 também. Linda, cara. Linda, entendeu? Ela não tinha ativado o meu break-even aqui. Literalmente, ela não fez um movimento de expansão e correção. Ela simplesmente foi. Deu essa pauladinha para baixo aqui e subiu. Enfim, outubro, tudo registrado aí, ó. Entrei aqui, foi o break-even do dia 8 de outubro. Olha só, a mesma coisa. Se não tivesse botado break-even, teria me estupado. Então, cara, é uma gestão de capital, entendeu, rapaziada? É uma gestão de capital. Olha que operação linda, ó. Entrei aqui, o negócio desabou. Mas enfim, rapaziada. É basicamente isso. Fechou? O mês aí de janeiro tá sendo isso aí até o momento. E vamos que vamos pra cima. Vai ter amanhã, vai ter a semana que vem ainda pra gente pegar boas oportunidades. E esse aqui tá sendo o resultado. 6 operações, 33% no mês. E vamos que vamos. Dia certo, né? Risco retorno 6R. Então é isso, pessoal. Vou deixando o vídeo por aqui. Já são quase 10 horas da noite, beleza? Me sigam lá no Instagram, FTJoség, o mesmo nome do meu canal. Eu tô tentando ser mais ativo lá no Instagram. Ano passado eu passei o ano todo só focado aqui no YouTube, galera. E lá no Instagram eu quero postar uns conteúdos no dia a dia mais descontraídos, né? Tipo, mostrando o meu dia a dia, que eu literalmente mostro aqui no YouTube, mas no YouTube vocês assistem com um dia de atraso. Porque, por exemplo, hoje eu filmei a minha quinta-feira, vai sair na sexta. Lá no Instagram, tudo que eu faço eu já tô postando lá no ao vivo. Seja a operação que eu tô pegando, eu pego a operação e já posto lá nos stories. Enfim, né? Se eu tô fazendo qualquer coisa, eu já tô postando lá nos stories. E é basicamente isso. Fechou? Então me siga lá, dê um likezão nesse vídeo, beleza? Assiste os outros vídeos de operação que tem muito insight valioso. Se você é novo no canal, tem uma playlist na aba playlist aqui do meu canal, que tem conteúdo ali que você, cara, não vai ver nem em curso, nem em mentoria, porque é um conteúdo que realmente vai agregar muito na sua vida, beleza?
Vou deixando o vídeo por aqui, likezão, se inscreva e me siga lá no Instagram, hein, rapaziada. Valeu, tamo junto demais. Até o próximo vídeo. Amanhã vai dar um takezão. Amém. Valeu.